Gente, eu sou muito abençoado, gente. A esposa que eu preciso. Eu queria falar a respeito da importância da família, a importância da sua família, da minha família, a importância de Deus, para Deus. A nossa família foi instituída por Deus. Não foi algo que o homem quis fazer ou aconteceu. Não, foi instituída por Deus. Olha só que importância que a sua família tem diante de Deus. Que a sua família tem diante da sociedade. Amém, queridos? A sua família foi instituída por Deus. Lá em Gênesis 2, 24, vai dizer assim: portanto, deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher. Já está dizendo aqui como já começou a família, né? O homem deixando o seu pai, a sua mãe, para unir-se à mulher. Outra coisa também que já é promessa de Deus, além de Deus te dar uma esposa, um esposo com o seu se unir, formar uma família, Ele também te faz promessas. Diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você é abençoado, a sua família é abençoada. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos os filhos, nós somos pessoas, nós somos essa descendência que herdarão, né? Serão benditos, nós somos benditos. Louvado seja o Senhor da glória. Outra coisa, herança do Senhor. Os filhos, herança do Senhor. Herança que o Pai nos dá. O Pai nos deu essa herança que são os filhos. Ou seja, Deus nos deu para nós criarmos, para nós cuidarmos, para nós amarmos, para nós instruirmos no caminho que deve andar, para que possamos encaminhar no caminho certo, para que as pessoas possam ser salvas. Então, Deus nos deu para nós criarmos. Então, olha só a importância que é. A Deus instituiu a família para que pudéssemos multiplicar, fecundar, crescer, para que pudéssemos ter o nosso cônjuge, para ter os nossos filhos, para cuidar dos nossos filhos. Então, tudo isso faz parte do plano e do projeto de Deus. Então, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nossa família foi instituída pelo Senhor. Louvado seja Deus. Também vai dizer aqui: e multiplicarei como as estrelas. Olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Olha só que tremendo, queridos. Que tremendo é. A nossa família foi instituída por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não foi assim, mera assim. Assim você conhece uma pessoa, a pessoa te conhece. Não é simplesmente assim. Mas Deus te criou com um propósito. Deus tem um padrão. Deus, desde o começo, Ele tem um padrão. Não é assim como as pessoas se unem hoje, na verdade. Mas Deus criou um padrão. O homem se uniciar à mulher. Como foi dito aqui semana passada, o homem vai se unir à mulher. Então, esse é o padrão de Deus. É o padrão. Padrão de relacionamento que Deus nos dá. Então, foi para isso que nós fomos criados. Tá? Deus instituiu a família desse jeito, com esse padrão. E com certeza, se nós seguirmos esse padrão, nós seremos abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Agora eu queria dar palhinha agora para as pessoas que perderam alguma semana. Eu queria falar a respeito já dos 3 pilares, dos 3 altares. Tá? Mas antes disso, é importante falar aqui a respeito do Salmo 127, que foi falado semana passada também, que não adianta nada também eu ter a minha casa, eu ter o meu lar, uma casa bonita, uma casa pequena, seja como for, humilde, mas não adianta nada eu ter todas essas coisas, o meu cônjuge, os meus filhos, né? Não adianta nada eu ter as promessas de Deus, se o Senhor não edificar a casa. Então, não adianta, como diz a palavra aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham. Então, se o Senhor não edificar a minha casa, se a minha casa for edificada pelo Senhor, com ensinamento,
né? Se eu edificar a minha casa com amor, se eu edificar a minha casa com a sua palavra, se eu edificar a minha casa, então, com a sua presença, se ele não edificar a minha casa com a sua presença, com o seu amor, com o seu plano de salvação, se ele não edificar a minha casa, então tudo isso aqui é em vão para nós. Em vão. Se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor não estiver presente na nossa casa, no nosso lar, se o Senhor fazer parte da nossa casa, do nosso convívio, então isso tudo aqui não vale a pena. Então, e como a nossa família, a instituição de Deus, é instituída por Deus, nós precisamos criar, nós precisamos construir 3 coisas importantíssimas na nossa vida, na nossa família e dentro do nosso lar. 3 pilares importantíssimos, que são os altares, que o primeiro que foi falado é o altar da oração, que foi falado aqui a respeito, né, da poltrona aqui, da sala. Então, esse altar é importantíssimo na nossa vida, no nosso lar, é o altar da oração. Porque quando você vai construindo esse altar, esses pilares, vai construindo, colocando pedrinhas, então você está dizendo para o Senhor: Senhor, na minha casa eu preciso de Ti. Não dá para viver sem o Senhor. Você começa a orar ao Senhor, você começa a dizer que você é dependente do Senhor, Ele é tudo para você. É neste lugar que você adora o Senhor, é neste lugar que você se aproxima mais do Senhor e, consequentemente, também a sua família se aproxima mais do Senhor. Você traz a presença do Senhor no seu lar, na sua casa. Então, esse é o altar da oração. Esse é o altar da oração. Nós precisamos ter. Às vezes é difícil, às vezes encontramos dificuldade até mesmo orar. Às vezes queremos assim: não vou orar hoje não. Vou orar à noite, chega de noite com hora. Aí no dia seguinte vai se tornando as coisas mais difíceis. Você não encontra tempo para orar. Às vezes vem a preguiça, o desânimo, às vezes você não ora. Mas a oração você tem que insistir. Você tem que se esforçar para isso. Às vezes o corpo não quer, o corpo está cansado, o corpo não quer, não adianta. Mas mesmo assim você vai lá e se ajoelha e ora ao Senhor. E precisa ser dessa forma. A oração é uma prática, é uma rotina. E quanto mais você vai fazendo, mais você vai se aproximando de Deus. E assim vai. Mas eu não tenho, às vezes não tenho assunto para conversar com Deus, mas você tem a palavra, você pode orar a palavra de Deus. Você pode orar a palavra de Deus. Então, com isso, você vai ter muito assunto você vai falar com Deus a respeito das suas promessas, que Ele tem com a sua vida. E você fala: Senhor, o Senhor me prometeu isso. E vai conversar com o Pai. Então, você vai, através da palavra, ver salmos lá, onde o Senhor é poderoso, tremendo, maravilhoso é o Senhor, forte. Então você vai orar ao Senhor: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Então você vai estar orando a palavra do Senhor. Então, queridos, esse primeiro pilar, esse primeiro altar, ele precisa ser construído. O pilar precisa ser construído no nosso lar. É aos pouquinhos. Estão entendendo, queridos? Amém. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos nos dedicar. Porque não tem condições de eu viver numa casa onde não tem esse pilar da presença de Deus, que é o relacionamento com Deus, que é a oração. Amém? E o segundo pilar, que é o altar da mesa. O altar é o segundo pilar. O altar da mesa, da mesma forma, nós precisamos construir esse altar, esse pilar. Que essa mesa representa você estar sentado à mesa, como aqui o exemplo da semana passada, né, da família Oliver, né, que assim, o casal pôde assim, trazer os 5 filhos para a presença do Senhor, conduzir, né, e chegar nesse momento tão sublime, trazer os filhos e sentar na mesa. Coisa tremenda mesmo, coisa maravilhosa. Então, sentar na mesa significa comunhão. É você olhar nos olhos de cada um, é você compartilhar necessidades de cada um, os seus sonhos, os seus projetos. Isso é
compartilhar a mesa, é você se reconciliar, é você pedir perdão ao outro, é dessa forma. Não é estar separado, ou cada um para um lado do outro, não viver a sua própria vida, não. Às vezes é assim no lar. As pessoas vivem na sua própria vida, parece que faz parte da mesma família, mas estar sentado à mesa significa que você está em comunhão, tá? Você quer estar perto dos seus. Então, louvado seja Deus por isso. Então, já falamos, tá bom a palhinha? Para quem não veio? Tá bom? Quem não veio, para quem não pôde, tá? Então, essa palhinha aqui dos dois altares, esses dois pilares, e agora nós vamos falar a respeito do terceiro altar, que é do leito. Lá em Hebreus, capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, nós vamos falar sobre o leito. Outro pilar, outro altar, que não pode ficar de fora da nossa casa. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vou ler aqui, meus amados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha a importância desse texto que Deus fala aqui. Digno de honra, ou seja, estimado com pedras preciosas, com ouro, com prata, exaltado, venerado seja o matrimônio. Você vê a importância que é do matrimônio. Tanto o matrimônio como o leito sem mácula, são duas coisas. Então, queridos, acima de tudo, quer dizer, ou seja, é estimado, ou seja, honra, é acima de tudo, acima de pessoas, de coisas, e é dessa forma. Então, você vê o valor do matrimônio, tá? E sem mácula, quer dizer, sem pecado, tá? O quanto é importante, o quanto é exaltado é o matrimônio e um leito sem mácula, sem pecado. E Deus exalta essas duas coisas. Louvado seja Deus. Queridos, e também nós precisamos construir esse pilar, esse altar do leito. Tá? Só que para nós começarmos a construir, as pessoas que não são casadas ainda, estão namorando, para nós começarmos a construir esse pilar do leito, que é o matrimônio, né? Que é um leito sem mácula, para nós começarmos a construir, nós precisamos entender na verdade o que como é para Deus, assim, qual o projeto de Deus inicial, qual o projeto, o projeto realmente de Deus para o casamento. Para que Deus criou o casamento, a família. Qual o projeto real para nós e verdadeiro? Então, nós precisamos, para nós começarmos a construir, nós precisamos saber como deve ser construído isso. Como Deus quer que seja construído. Ou seja, nós já lemos aqui, lá em Gênesis 2:24, tá, queridos? Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, iniciar a mulher. Já está dizendo assim, tudo começa com você escolhendo uma mulher para você casar. Não é como hoje, quando o diabo tenta enganar as pessoas, o diabo tenta o tempo todo descontorcer as coisas, tenta desfazer das coisas de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, é o homem se unir-se à mulher. Então o diabo tem feito muitas coisas, os homens estão deixando a mulher, as mulheres estão deixando os homens, e tem sido assim, estão mudando, estão querendo desfazer os projetos de Deus.
Então, para eu começar a construir o altar do leito, eu preciso entender essas coisas. Eu não posso me deixar envolver com as coisas desse mundo, com aquilo que o diabo tem feito nas famílias, que as pessoas que o diabo tem feito com as pessoas. Isso tem acontecido, a gente tem visto muito isso aí, ainda mais hoje em dia, não é verdade? Temos visto muito isso aí. E nós precisamos construir de acordo com o que Deus quer que nós construamos. E esse pilar, esse altar que Deus quer que nós construamos, que possa ter, nós possamos amar a nossa esposa, como Cristo amou a sua igreja, um amor sacrificial. Então, para eu começar a construir esse altar, esse pilar, tá, do matrimônio, do leite separado, eu preciso já amar a minha esposa. A minha esposa ser submissa, estar na mesma missão. Então eu preciso ser assim, queridos. Eu preciso respeitar a minha esposa, até mesmo nos momentos difíceis que ela estiver. Nós precisamos, homens, aqui, ó, nós precisamos entender as mulheres. Tem momentos, quando se fala leite, se fala quartos, no momento lá do quarto, lá, nós precisamos entender. Há momentos que está difícil, como minha esposa mesmo falou a respeito da menopausa, certo? E com a menopausa diminui bastante os sentidos, né? Era assim. E nós temos que compreender, estar sensível a essas coisas. Não podemos ser brutos, né? Eu quero. Tá? E não é assim dessa forma. Nós precisamos respeitar, nós precisamos amar as nossas esposas. Então, para eu assim edificar, tá, esses pilares, eu preciso dessas formas, dessas coisas, dessas pedras, ter paciência, cumplicidade com a esposa também. Então, no leito precisa de todas essas coisas. No leito vai precisar desses ingredientes, dessas pedrinhas aqui, queridos. Louvado seja Deus. E isso foi Deus que criou a nossa família, o nosso casamento, a instituição de Deus, meu casamento, o meu matrimônio, é a instituição de Deus, foi instituído por Deus. Agora, e o que Deus fez? Quer dizer, só Ele que criou. Só Ele pode ensinar. O que Ele criou, que foi o casamento, Ele criou o casamento, e só Ele pode ensinar. Isso aqui eu peguei aqui no estudo aqui, tá bom, queridos? E só Ele pode ensinar. Ou seja, só o Senhor, Ele pode ensinar, né, a maneira que eu devo agir dentro do meu matrimônio, dentro do meu leito. Então, Senhor, só Ele pode ensinar como Ele quer que seja. Só Ele pode ensinar essas coisas, porque foi Ele que criou. E só Ele pode, só o Senhor Criador, só Ele pode nos sustentar nesse leito, nos sustentar nessa situação. Só o Senhor pode nos fortalecer, nos manter, nos instruir, fortalecer quando nós estivermos em momentos difíceis, mas o Senhor pode nos sustentar, pode nos fortalecer dentro do nosso leito, pode nos manter, pode nos instruir, pode nos dar sabedoria, porque até mesmo dentro do nosso leito nós precisamos de todas essas coisas. E o Senhor também pode consertar. Só o Senhor pode consertar, porque Ele é o Criador. De repente você pode pensar assim: mas não há mais jeito, meu casamento, as minhas relações, o meu leito, não tem mais jeito, já está acabado. Mas Deus, Ele pode restaurar. Quando tudo parece acabado, mas Ele pode restaurar. Aleluia. O seu casamento. Ele pode restaurar o seu leito. Ele pode melhorar.
E nós temos que fazer também, queridos, para não deixar acabar. Nós temos que ficar atentos a essas coisas. Não deixar acabar o nosso relacionamento, nosso casamento. Nós precisamos sim, já falando muitas vezes já em jantares, né, de casal, a respeito de que nós temos que fazer a manutenção do nosso casamento, manutenção preventiva, ou seja, estar sempre corrigindo as coisas, né, no nosso casamento, ver se tem alguma coisinha errada, se tem alguma coisa desgastante, eu preciso consertar aqui, eu preciso consertar ali, estar sensível às coisas, à necessidade da esposa, à necessidade do esposo, sempre atento a essas coisas. Entendeu? Nós precisamos fazer essa manutenção no nosso lar, no nosso leito. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Para que não haja manutenção corretiva. A nossa corretiva já é com o Senhor já corrigindo o nosso matrimônio. Mas nós precisamos, trazendo aqui para o lado assim, de mecânica, de carro, nós precisamos, varões, nós precisamos, de repente, valores também, ser mais para o jantar, tá bom? Mas nós precisamos, assim, olhar, ver se como está a nossa carroceria, né? Porque nós temos que, né? A minha carroceria precisa agradar a minha esposa, a carroceria dela precisa me agradar também, né? De eu me preparar para ela, se preparar para mim. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, né? Investir na esposa, investir, isso é importante. Louvado seja Deus. Então, queridos, existe um padrão a qual Deus quer que nós vivamos no nosso leito. Existe um padrão. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. O padrão de Deus, né, é casar. Pessoa, o padrão de Deus, o homem vai se unir à mulher, e principalmente, né, as pessoas que vão se casar, vão noivar ainda. O padrão de Deus é que o homem e a mulher sejam virgens, porque esse é o padrão de Deus antes do casamento. É que o padrão de Deus é que não haja marca. Casamento. Tudo tem que estar de acordo com a vontade de Deus, porque esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Queridos, toda porta de bênção na Bíblia, Satanás busca trazer por ele. Toda porta de bênção na sua casa, uma porta de bênção, no seu matrimônio, uma porta de bênção. Mas o Satanás ele busca trazer polêmica a respeito disso. Ele vai tentar interferir, tentar inverter as coisas com relação a casamento, com relação à união, vai tentar distorcer todas essas coisas. Nós não podemos permitir isso, né? Principalmente para os nossos filhos, na nossa casa, com esses ensinamentos. Diz aqui, seu casamento pode estar horrível, mas nunca diga que ele é uma droga, que ele é horrível. Pois Deus chama o seu matrimônio como algo digno de honra, por mais que esteja a situação, mas ele chama digno de honra. Não importa como esteja, mas é digno de honra. Concorde com Deus que diz a respeito do seu matrimônio, e ele liberará sobre o seu matrimônio o que ele é de fato. Então declare o seu matrimônio, não importa a circunstância, o meu matrimônio é digno de honra, e Deus vai honrar as suas palavras. Louvado seja Deus. Como está dizendo aqui, o diabo ele busca sempre ferir, distorcer o modelo original de Deus,
para que as pessoas se unam fora dessa jurisdição. Então o diabo vai tentar distorcer essas coisas, para que as pessoas possam se unir de qualquer maneira, sem haver o casamento e o matrimônio. Vai unir pessoas do mesmo sexo, vai tentar distorcer tudo, o modelo original de Deus. No mesmo padrão de dignidade e honra, Deus coloca o leito sem mácula, ou seja, além do matrimônio, o leito também sem mácula, Deus coloca no mesmo patamar. Deus coloca em ordem, primeiro o casamento e depois a vida íntima. O diabo trabalha diuturnamente para que primeiro seja o sexo e depois o casamento, para desconfigurar o padrão de Deus. Adúltero é aquele que peca fora do seu matrimônio. O devasso é aquele que peca dentro do seu leito, do seu próprio matrimônio. E aqui está dizendo aqui, mas o que é realmente o leito sem mácula? O que quer dizer isso, leito sem mácula? Então lá em Mateus 5, 27, 28, diz assim: não cometerás adultério. Se cobiçar, já em seu coração já cometeu adultério. Mateus 15, 19 vai dizer assim: agora, de onde a mácula sem leito, né? Mácula no leito. O que é mácula no leito? Está dizendo que eu não vou cometer adultério, e se cobiçar, já está em adultério no seu coração. E de onde vem a mácula? De onde vem? Está lá em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério e prostituição. Então eu já sei o que é a mácula, eu já sei de onde vem a mácula, que vem dos nossos pensamentos. E diz assim: eu sei que eu estou transgredindo uma lei de Deus com relação ao meu patrimônio, quando alimento desejos de imagens, vozes e pensamentos. Quando eu trago à noite a mácula para o meu leito, o que era para ser digno de honra passa a glorificar a Satanás. Somos bombardeados dia e noite por sensualidade. Não podemos conformar com pequenos delícias. Ou seja, eu posso trazer mácula para o meu lar, para o meu leito, se eu me alimento de desejos de imagens, vozes, pensamentos. Eu levo isso para o meu leito. Se eu me alimento dessas coisas, de imagens que eu vejo, de vozes, de pensamentos, quando eu trago isso para o meu leito, eu estou contaminando o meu leito. E ao invés de ser um leito digno de honra, não passa mais. Então precisamos cuidar muito do nosso leito. Precisamos vigiar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós nos alimentamos, a nossa mente. Então nós precisamos vigiar muito para não trazer maldição para o nosso leito. Então, digno de honra é o leito. Digno de honra é o matrimônio, o leito sem mácula. Então você vê a importância que é. Que ela precisa ser um altar, ela precisa ser um pilar. Então você vê a importância que é. E nós temos que dar valor a isso. Precisamos dar valor a isso. Queridos, eu como a Célia já falou um pouquinho dela, eu também tenho meu testemunho, porque eu demorei um pouquinho a casar, com 30 anos, mas eu tinha a minha vida totalmente conturbada. Daí eu fiz um propósito de Deus, depois que eu conheci a Célia, a gente estava lá falando. Eu falei assim: Senhor, não quero mais viver como eu vivo. Não quero viver dessa forma. O vício que eu tinha, não quero mais viver. E fiz falei com o Senhor.
E dali em diante eu nunca mais, nunca mais deixei todas as coisas de lado para trás. Deixei tudo para trás. Isso que eu estava namorando. Alguns dias ainda. Alguns dias. Talvez tive que ser rápido também. Com 11 meses já namorei, noivei, casei. Deus honrou. Aí viveu essas coisas maravilosas aqui, 25 anos já. Deus é maravilhoso. Então, queridos, e eu não trouxe para o meu leito passado, deixei tudo para trás. Deixei tudo para trás. Às vezes pessoas de casa, e às vezes continuam trazendo as coisas do mundo para casa, para dentro do leito, para dentro de casa. Mas nós precisamos entender que não é da forma que Deus quer, não é da forma que Deus criou o nosso matrimônio. É para que nós fizéssemos de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? Amém. Então nós não podemos nos conformar com pequenos deslides. E nós precisamos, por que, queridos? Como foi falado aqui, nós somos rodeados, confrontados diariamente com as nossas sensualidades, no dia a dia. No dia a dia, aquilo que nós vemos, ouvimos, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Tem que ficar atento. Porque a gente pode cometer deslizes, nós temos que estar firmes. E até mesmo nós temos que, quando o seu leito não está tendo aquelas coisas, aquelas pedrinhas que precisam ter na construção de pilares, quando não há uma concordância no seu leito, quando o seu leito começa a estar um pouquinho assim, aliando um pouco o seu relacionamento, aí sim as coisas começam lá fora, você começa a olhar com outros olhos, você está mais sensível às necessidades lá de fora, aos delícios. Então essas coisas no leito, elas precisam ser resolvidas, não podem ficar para depois, não podem, elas têm que ser resolvidas, as coisas do leito, porque se nós errarmos no leito, o nosso relacionamento, se nós errarmos, com certeza, quando for no leito da mesa, quando for no altar da mesa, nós iremos fracassar. Se nós fracassarmos no altar do leito, fracassar no altar da mesa, aí o altar, a oração já não vai mais existir. Vocês concordam? Porque não há no leito, no altar do leito, não é de acordo com aquilo que Deus quer, você fracassa. Você consequentemente na hora da comunhão, você vai fracassar também. Fracassar na comunhão, com o seu cônjuge, com a sua família, você não vai ter forças para orar. Louvado seja Deus. Agora, o que é sexo diante de Deus? Só que as pessoas têm como tabu, as pessoas ainda têm o sexo como tabu no casamento. Dentro do casamento, o sexo, a intimidade conjugal é uma celebração diante de Deus. Ou seja, a celebração do casamento, o sexo, é a celebração do casamento. Trata-se de uma aliança de sangue. A relação física entre duas pessoas consiste numa aliança de sangue. Depois eu vou explicar o que é. Quando isso acontece dentro do casamento, é para Deus uma celebração do casamento. É uma dignificação do matrimônio. É literalmente uma festa diante de Deus. Ou seja, o sexo é uma celebração
celebração diante de Deus. É uma festa diante de Deus. Então, queridos, com relação a isso, então, como é uma festa diante de Deus, porque foi isso que Deus nos proporcionou nesse momento, né? Essa união de duas pessoas que se tornam uma só carne, foi Deus que instituiu isso. Então, queridos, celebre com a sua esposa, com o seu cônjuge, celebre esse momento. Dê glória a Deus também, se for possível. Glória a Deus, glória a Deus. Dê glória a Deus. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você quiser dizer também, diga gol, gol. Gol também serve, gente. Pode falar em mistério também. Isso aí. Graças a Deus. Celebre o seu casamento, seu matrimônio. Celebre, matrimônio sem mágoa, entendeu? Sexo. E foi Deus que Deus fez para isso. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus pensa na gente nos mínimos detalhes e cuida da gente. Mas nós não podemos deixar repetir, tá? Que as impurezas entrem dentro do nosso lar, dentro do nosso Deus. Não podemos deixar. Bem, queridos, louvado seja Deus. E também é uma renovação da aliança emocional. Ou seja, o matrimônio, quer dizer, o leito, o sexo, é uma renovação da aliança emocional. Muitas das vezes o casal está mal emocionalmente. Acontecem situações assim, né? Às vezes não está muito bem com a esposa, com o cônjuge, há algum tempo. Contudo, após a relação íntima de uma noite boa para ambos, ao acordar, mesmo sem terem resolvido nada emocionalmente, já estão bem. Isto é a renovação emocional que há na intimidade do casal. Ou seja, de repente você não esteja muito bem emocionalmente com a esposa, com o esposo, mas você tem uma relação de amor com a sua esposa, com ele, e essas coisas acabam, se até esquece dos problemas, das dificuldades. Portanto, 1 Coríntios 7,5, portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de consagrarmos a oração. Logo em seguida, unir-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Ou seja, aqui tem que ter mútuo consentimento. Está dizendo aqui, dá uma recomendação do apóstolo Paulo, dizendo que nós não deixarmos de nos relacionarmos com a nossa esposa, nosso esposo. Apenas se for de concessão mútua, de orar, alguma coisa assim, com consentimento, mas nós temos que sempre estar disponível um para o outro, mas sempre com entendimento. Bom, queridos, louvado seja Deus. E não deixar muito tempo para que o diabo não possa te tentar. Então é importante estarmos vigiando. Ah, meu marido, ele não fez isso, eu pedi para ele fazer aquilo ali, mas eu falei não sei quantas vezes, já falei. Não vai rolar não. Não vai rolar não. Então não faça isso. Esposo, é mais para as esposas, né? Os esposos é diferente. Então, existem situações assim, parece que é uma barganha também. Existem situações assim que às vezes a mulher, ela diz assim, não, você não fez isso, estou chateado com você, estou aborrecido, e deixa de fazer, mas não deixa de fazer, porque o diabo está pronto para barganhar. Por isso, lá em Coríntios fala de não deixar a continência, ou seja, negligenciar uma coisa que é tão importante
quanto à renovação e celebração da aliança. Então não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Não deixe qualquer coisa, probleminhas, dificuldades, venham atrapalhar o seu relacionamento, venham atrapalhar o seu momento, o seu monte por aí. Não deixe que nada venha atrapalhar o seu altar, que ele seja o seu altar. O seu altar. Graças a Deus. Lá aqui está aqui os cantores. Não deixe que as coisas, os embaraços dessa vida te atrapalhem o seu relacionamento. Nós precisamos desembaraçar. Porque tem certas coisas, no leito mesmo, tem certas coisas que nós nos embaraçamos. Às vezes nos sentimos culpa de alguma coisa, mas nós não podemos deixar que essas coisas atrapalhem. Não podemos deixar. Quando nós nos alinhamos aos princípios do Senhor, o altar do leito passa a ser um local de celebração e de alegria. Agora, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: Deus quer curar nossos altares, o altar da oração, o altar da mesa e o altar do leito. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer cuidar. Tem certas coisas, de repente o meu altar do leito está tranquilo, mas está faltando o altar da mesa. Está desconfigurado um pouco, tem coisas que estão faltando ainda. O altar da mesa está se quebrando. Ou então mesmo o altar da oração, eu não tenho mais orado, minha família não tem buscado, eu preciso restaurar esse altar da oração, esse altar da comunhão, esse altar de busca ao Senhor. Então nós precisamos sim pedir ao Senhor que venha restaurar em relação a esses altares. Precisamos sim. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Amém, queridos? Eu espero que eu dificilmente preparo um estudo, né? Foi palavra para o estudo, mas confesso que tinha mais coisas para falar. Mas eu espero que os irmãos tenham entendido a respeito da importância, né, do significado, de que como é honrado o matrimônio, como é importante, né? E o leito sem mácula também, como é importante. Eu queria chamar aqui os pastores, tá bom? A gente vai estar orando, eu queria chamar a igreja aqui essa frente. A gente vai impor as mãos, a gente vai estar orando a respeito desses 3 altares. Os 3 altares são importantíssimos na nossa família, no nosso lar.